Bom dia a todos. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para uma breve explicação de alguns modos que a gente tem para fazer esse tipo de conta. Então é um cálculo de porcentagem, né? 5% de 200. Tem alguns métodos para fazer isso aqui. Eu vou fazer pelo menos 2 métodos com vocês, tá? Um deles que eu gosto é de pensar com a tabela. Deixa eu mostrar para vocês primeiro esse, tá bom? Então eu vou pensar assim, ó. O número é o 200, certo? E a porcentagem, nesse caso, equivale a 100%, tá? O 200 é o todo, não é? Então, o todo equivale a esse pensamento 100%. Agora, eu quero achar 5%. Então, um método é eu ir encontrando esse 5 usando a proporcionalidade. Então, veja, vamos pensar juntos. Se eu tivesse metade de 100%, ou seja, 50%, eu teria metade de 200. Metade de 200 é 100. Certo? Um outro modo de pensar é, ora, se eu dividir por 2 o 100, para chegar no 50, eu tenho que dividir por 2 o 200 para chegar em algum valor, que nesse caso é o 100. Tá? Então, como eles são diretamente proporcionais, lembra disso? Quero dizer, quanto menor for a porcentagem, menor será o número, na mesma proporção. Então, dividido por 2, dividido por 2. Bom, eu cheguei no 50%, mas eu quero ir para o 5%. Eu posso ir direto agora para o 5%, por exemplo, né? Então, para ir para o 5%, eu sei que do 50 para cá, eu vou dividir por 10. Faz esse pensamento, certo? Dividir por 10 o 50 vira 5. Então, eu vou dividir por 10 aqui em cima também. 100 dividido por 10, 10. Tá aí. E assim, eu encontrei quanto vale 5% de 200. Tá aqui. Olha, se 200 é o todo 100%, 5% representa 10. Então, a resposta aqui, né, aqui em cima eu vou colocar 5% de 200 vale 10. Tá? Então, 5% de 200 reais, por exemplo, são 10 reais. Uma outra forma de fazer, que vale a pena mostrar, é a seguinte. 5% é a mesma coisa que usar essa fração. 5 por 100, certo? De 200. Aí você pode usar o que a gente já sabe, divide por esse, né? Porque eu quero pegar 5 partes em cada 100 da divisão de 200. Ora, então eu pego 200, divido ele por 100, e cada uma dessas partes eu vou multiplicar por 5, né? Mas eu não quero fazer desse jeito agora, eu quero fazer assim, ó. Veja só, 5% é a mesma coisa que dizer 5 dividido por 100, não é verdade? Ora, dividir um número por 100 é fácil. É só você andar a vírgula para trás. Então, é como se houvesse... Pega o 5, eu vou dividido por 100. É como se tivesse uma vírgula aqui, né? Dividir por 100, eu vou andar essa casa decimal 2 vezes. Então, eu vou andar uma vez para trás, 2 vezes para trás. Nessas duas casas que ficaram vazias, eu completo com 0. Ou seja, falar 5% ou 5 dividido por 100, ou a fração 5 centésimos, é a mesma coisa que dizer o número decimal, 0,05. Ou a gente pode ler também 5 centésimos, porque ele está na casa decimal, na segunda casa decimal. Casa dos décimos, casa dos centésimos. Então, 5 centésimos, poderia chamá-lo. Então, falar isso daqui é a mesma coisa que dizer 0,05 de 200 vezes 200. Tá? Essa forma que eu queria mostrar hoje para vocês. E aí, para fazer essa conta, você não pode esquecer, né?
Então, nesse caso é simples, mas vamos fazer juntos. Ó. 200 vezes, eu usei o vezes bolinha aqui, tá? E aqui o postzinho. Vezes 0,05. Então, vamos colocar aqui, ó. 0,05. Quando você multiplica os números, não precisa pôr vírgula embaixo de vírgula. Só quando você soma ou quando subtrai. Quando multiplica, não precisa, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação bem rapidinho aqui, ó. Nesse caso, tem outras formas. Você poderia fazer de cabeça, mas usando aqui o método, você vai ficar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, de novo. 5 vezes 2, 10. Tá aí, fiz a primeira parte. Tem mais duas outras para cumprir, né? Então, coloca um zerinho aqui e continua. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Aqui vai dar só 0, né? De novo, estou no terceiro. Então, coloca dois zerinhos aqui e vai lá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Pronto. Somando tudo. 0, 0, 0, 1, 0. E agora, você precisa contar quantas casas existem após a vírgula. Então, nesse caso aqui, esse número 200 não tem nenhuma casa decimal. Ele termina na unidade, né? 200. Enfim. O número 0,05 tem duas casas decimais. Ó. Certo? A casa do décimo e a casa do centésimo. Então, você vai contar duas casas para trás. Uma, duas e põe a vírgula. Pronto. Chegou no resultado que eu já conhecia, que era 10. Certo? Muito bem, no próximo eu faço uma conta mais complicada de número decimal, tá bom? Então essa eu queria exemplificar para vocês. Vou fazer mais uma daqui a pouco. Um grande abraço e obrigado.